Você está exausta, dormindo mal, se sentindo mal, às vezes até com uma certa azia, má digestão, engordou do nada e você resolveu então procurar médicos. E aí fez todos os exames, vai ao médico e ele te fala: "Olha, tá tudo normal, você está super bem". E pior, às vezes, te chama de louca, te dá um remédio de depressão, te fala para você fazer alguma terapia, porque você não está, né, condizendo ali com o que os exames estão dizendo. Mas eu te falo uma coisa, você não é um papel, você não é um exame. Você tem que se olhar e entender o que está acontecendo com o seu corpo, para você conseguir falar com o médico e discutir com ele exatamente quais são os sintomas da perimenopausa, porque muitos deles não são comuns. Eu quero te mostrar então nesse vídeo quais são os sintomas da perimenopausa, tanto os sintomas clássicos quanto os sintomas também incomuns. E depois eu quero que você coloque aqui para mim nos comentários quais desses sinais e sintomas você aí está identificando. O primeiro deles é sobre o seu ciclo menstrual. O seu ciclo menstrual começa a ficar um pouco mais estranho. Você começa a perceber que ele fica mais curto, ou que a menstruação, que antes vinha pouquinho ali, 3, 4 dias, começa a vir um volume muito maior, começa a vir coágulos, você começa a ter uma TPM piorada ali, com mais irritabilidade, sensibilidade nos seios. Tem pacientes minhas e alunas que falam que não conseguem nem mesmo encostar nas mamas, de tanto que tem a sensibilidade. Começa também a perceber que o intestino muda ali perto da menstruação, ele fica mais solto e ao longo do ciclo ele fica mais preso, coisa que antes ele estava funcionando todos os dias regularmente. Então, às vezes você vai perceber essa mudança no seu ciclo. Pode acontecer também uma falta daquele muco clara de ovo ou até mesmo um aumento desse muco clara de ovo. Às vezes você acaba de menstruar e já começa com esse muco e acha um pouco estranho porque ele aparecia ali mais ou menos na metade do mês e agora ele está aparecendo às vezes o ciclo todo ou logo após ali a sua menstruação. Outra coisa que você começa a perceber é o seu sono e a sua energia. Então, seu sono fica pior, você demora mais para dormir, você tem aquela sensação que você deita, mas que você não descansa, que você acorda parecendo que você não dormiu a noite toda, ou você começa a acordar às 3 horas da manhã e aí tem uma dificuldade para voltar a dormir, começa a ficar mais de bexiga solta, tanto durante o dia quanto à noite, levanta mais vezes para ir ao banheiro, qualquer barulho ou luz te atrapalha a dormir, e antes você dormia igual uma pedra, e hoje em dia isso não acontece mais. Assim como a sua energia ao longo do dia. Você fica mais cansada, mais exausta, principalmente ali por volta de 10 horas da manhã, 5 horas da tarde, bate um cansaço horroroso. Às vezes, depois do almoço, você tem aquela vontade de dormir, de cochilar, que você não está aguentando ficar em pé. Isso também quer dizer que você pode estar aí na perimenopausa, começando esses sinais e sintomas da perimenopausa. Outra coisa que você vai reparar é o seu humor e a sua mente. Então, lapso mental, memória recente muito piorada, você não lembra o que você fez, acabou de fazer, onde que você deixou uma chave, você está procurando o celular com o celular na mão, cadê meu celular? Você esquece de buscar o filho na escola, você começa a ter esses lapsos assim de memória, fica mais ansiosa, mais irritada. Essa ansiedade pode evoluir até mesmo para sintomas de pânico. Então, ataque cardíaco, aumento da frequência cardíaca do nada, às vezes você tá ali, começa aquele ataque cardíaco. Você começa também a ficar mais irritada, voz, sons começam a te irritar profundamente. Você pode começar a ter mais ATM, que é aquele apertamento nos dentes, que aí você fica até com mais dor de cabeça, com a mandíbula mais dolorida, de tanto que você fica mais ansiosa, apertando ali os dentes, pavio mais curto, dá a resposta de todo mundo, e isso também pode estar com essa ligação dessa alteração hormonal que acontece durante a perimenopausa. O corpo também muda, você começa a ganhar peso, você começa a ganhar principalmente barriga, culote, celulite fica mais aparente, você começa a perceber uma dificuldade nessa perda de peso, dieta que você fazia lá aos 30 anos já não funciona mais hoje. Você começa a aumentar a atividade física, mesmo cansada, você vai ali, vai fazer sua atividade física e não consegue perder peso, e não entende o que está acontecendo, se sente mal, autoestima cai e você perde também a sua libido, e aí o casamento pode ir por água abaixo nessa etapa de vida se o esposo também não tiver essa consciência dessa mudança hormonal. E a clássica onda de calor, então hora você vai sentir muito calor, hora você vai sentir um frio repentino, às vezes à noite você vai tirar a coberta, você bota a coberta, você tira a coberta, você bota a coberta, porque você fica meio que destemperada, você não tem essa noção mais da temperatura, então às vezes pode estar um dia muito frio, você vai estar com calor, ou um dia que está calor demais, você vai estar com frio, porque você vai perder essa sensibilidade mesmo dessa temperatura, ela vai ficar desregulada por conta dessa flutuação hormonal que acontece durante esse período. E sabe o que acontece com nós, mulheres, acima dos 40 anos, quando a gente vai no médico com esses sinais e sintomas? Ansiedade, ganho de peso, irritabilidade? A gente sai de lá
com uma prescrição ou de um remédio para emagrecer, ou até mesmo com remédio de depressão, de ansiedade e com diagnóstico de ansiedade e síndrome do pânico, sendo que isso tudo está sendo causado pela alteração, pela flutuação hormonal que está acontecendo agora, nessa fase de perimenopausa, ou também chamada de climatério. Não que esses diagnósticos estejam errados, mas os médicos não sabem que esses sinais e sintomas, eles também são causados pela perimenopausa. Eles não aprendem isso na faculdade. E por isso passa despercebido. Você até tem uma leve melhora, começa ali a tomar um antidepressivo, começa a fazer o que ele te pediu, você começa a ter uma leve melhora, mas logo em seguida você percebe que aquele remédio, ele passa a não funcionar mais. E aí você volta no médico com os mesmos sinais e sintomas, mesmo tomando a medicação. Por quê? Porque a causa principal não está sendo tratada, que é a oscilação hormonal. Enquanto a gente não estabilizar a parte desses hormônios, você não vai ter melhora desses sinais e sintomas. Pode tomar antidepressivo, pode fazer o que for, você não vai melhorar. Ah, Gabi, se eu recorrer então à terapia de reposição hormonal, pode ser que me ajude? Sim, a terapia hormonal pode ser que te ajude, mas ela vai equilibrar principalmente o estrogênio e a progesterona. Agora, o restante dos hormônios da cascata hormonal, ela não vai mexer. Então, você vai ter alteração de insulina, de cortisol, de tireoide, também chamada de tireopausa. E esses hormônios, eles não são consertados com a parte da terapia de reposição hormonal, com TRH. Então, por isso que a nutrição aliada à reposição, ela é o caminho mais seguro para você melhorar a sua saúde e a sua expectativa de vida, a sua longevidade. Por quê? O hormônio, ele é importante ser reposto, mas só ele não vai fazer milagre. Ele precisa estar aliado com um estilo de vida adequado. E depois dos 40 anos, a gente muda muito o nosso corpo. A gente tem necessidades de nutrientes muito maiores, a gente começa a ter má absorção desses nutrientes, por perda mesmo de ácido clorídrico, de absorção a nível intestinal. Então, a nossa demanda de nutriente é maior. Muitas vezes precisa entrar com uma suplementação e isso vai ser de acordo com o seu biotipo hormonal. Então, se você tem alteração mais da insulina, é um certo tipo de alimentação, um certo tipo de suplementação, assim como se for do estrogênio, progesterona, tireoide, cortisol, para cada biotipo hormonal, nós teremos uma alimentação e suplementação indicada para você nessa etapa, certo? Então, eu quero explicar para vocês quais são esses biotipos hormonais e por que eles aparecem nessa etapa de vida nossa. Então, na perimenopausa, a gente começa então com uma queda hormonal, principalmente da progesterona. A progesterona é o primeiro hormônio que cai. Pensa que o seu corpo ele é como se fosse uma orquestra, que quando então um desafina, o restante também vai ser prejudicado. Eles vão entender que está todo mundo meio que desafinado e começa a desafinar também. E isso acontece no seu corpo. Então, com a queda da progesterona, você vai ter alteração do estrogênio, você vai ter alteração do cortisol, você vai ter alteração da insulina e também da sua tireoide. E com isso, a gente tem que descobrir qual é a causa principal. Por exemplo, se você tem um biotipo hormonal da progesterona, mas você está com resistência à insulina, você está com as outras coisas, aí vamos supor que a gente vai começar o seu tratamento pela resistência à insulina. Vai te ajudar? Vai, você vai resolver alguns pontos. Só que se a causa raiz é a progesterona, é nela que a gente tem que ir primeiro, porque é ela que está derrubando as demais peças e não a insulina. A insulina está sendo uma consequência da progesterona. Assim como, às vezes, você pode ter uma resistência à insulina e ela seja a causa dos seus problemas. E aí você está tratando o estrogênio, você está tratando uma progesterona. Vai melhorar um pouquinho? Vai, mas daqui a pouco você não vai perceber uma melhora 100% ou vai voltar com seus sinais e sintomas. Por quê? Porque a causa principal está sendo da insulina. Vamos ver então cada um desses tipos dos biotipos hormonais e no final desse vídeo eu vou te deixar um presente. Então fica aqui até o final. Então o primeiro biotipo é o da tireoide. A tireoide então, nessa etapa acima dos 40 anos, a gente começa a ter uma disfunção, também chamada de tireopausa. É como se a menopausa afetasse também a sua tireoide e com isso a tireoide fica mais lenta. Com a tireoide mais lenta, gente, o que vai acontecer? Metabolismo mais lento, mais cansaço, aquele sono o dia inteiro. Então, você acorda, abre boca. 9 horas da manhã, abre boca. Depois do almoço, abre boca. Antes de dormir, abre boca. Fica cansada o dia inteiro. Seu intestino fica mais lento, fica mais preso. Por quê? Porque o seu metabolismo está mais lento. A sua detoxificação, o seu processo de limpeza do seu corpo também fica mais lenta. E com isso, você acumula mais toxinas. E você começa, às vezes, até a engordar, a sentir sinais e sintomas dessa intoxicação. Então, esse é o nosso primeiro biotipo. O biotipo da tireoide. O segundo biotipo é o estrogênio. O estrogênio, a gente pode ter aqui duas variações, estrogênio alto ou estrogênio baixo, tá? Estrogênio baixo, a gente vai sentir o nosso corpo ali com muito baixa libido, secura vaginal, calorão, irritabilidade, e isso é sinais muito clássicos do baixo estrogênio.
Já o alto estrogênio, o que a gente vai ter? A predominância do estrogênio, mais celulite, mais gordura acumulada, mais também irritabilidade, ele pode dar mais irritabilidade, menstruação mais dolorosa, com mais coágulo, mais cólica, mais inflamação, pode aparecer mais mioma, pólipo, endometriose nessa etapa. Se você já tem essas doenças, pode ser que piore, que aumente a quantidade desses pólipos, ou até mesmo do mioma, por conta da predominância de estrogênio. O terceiro biotipo é da progesterona. Aqui a gente vai ter, então, a queda da progesterona, que vai afetar o quê? A qualidade do seu sono, que vai te deixar mais irritada, porque a progesterona é o hormônio da calma, do relaxamento. Então, por isso que você fica mais ansiosa, por isso que você fica mais irritada, por isso que prejudica mais a qualidade do seu sono, por conta da queda da progesterona. Depois a gente tem o nosso quarto biotipo, que é da resistência à insulina. Depois dos 40 anos, a gente já vai ter uma tendência maior de fazer resistência à insulina. Então, nossa glicose sobe, a gente acumula mais gordura, tem mais dificuldade para perda de peso. Você começa também a ter sinais e sintomas como, por exemplo, às vezes um escurecimento aqui dessas regiões, como pescoço, axila, começa a dar tipo umas verruguinhas no seu corpo, assim, que se chama acródomos, que aí você pode identificar que isso é tudo causado pela resistência à insulina. E essa resistência à insulina, gente, ela pode afetar os níveis do cortisol, os níveis do estrogênio, ela pode ser uma peça que está derrubando os demais hormônios também. E o nosso quinto biotipo é o biotipo do cortisol alterado. Aqui a gente também vai ter duas derivações, tanto o cortisol alto quanto o cortisol baixo. O cortisol alto indica que você está ali no estresse mais agudo, que você está produzindo mais cortisol, que você está mais estressada, que você está mais pilhada. Às vezes você acorda mais cansado, mas no final do dia você está com mais energia. Então, aquela pessoa que tem mais produtividade à noite do que pela manhã. Ou você pode estar com cortisol muito baixo, que é aquela pessoa que está cansada o dia todo, que precisa de um café, que precisa de uma cafeína para poder ativar o seu corpo, para poder ficar acordada. Tem muita, se encostar num lado, dorme, né? Porque não está conseguindo ficar em pé. Então, também pode ser causado por esse cortisol muito baixo. A maioria dos nutricionistas e também dos médicos tratam todos esses sinais e sintomas dentro de um protocolo único. Mas eu digo para vocês, isso não funciona. Por isso que a dieta que às vezes você está tentando aí não está funcionando para você, porque ela não é direcionada para o seu biotipo hormonal. Por isso que eu trabalho com a metodologia desenvolvida por mim do Hormone Scan. Eu vou deixar aqui de presente para vocês fazerem o primeiro teste que eu faço com as minhas alunas lá no protocolo antimenopausa, que é o teste do Hormone Scan. Através dele, vocês vão descobrir qual é o seu biotipo hormonal e por que ele está sendo ali o causador de todos os problemas que você está tendo hoje. E para o seu biotipo hormonal, a gente vai ter uma dieta e uma suplementação individualizada para você. Não podemos colocar todos esses sinais e sintomas dentro de um saquinho e colocar todo mundo ali no mesmo, né, no mesmo patamar. Não é assim que vai funcionar. Você descobrindo qual é o seu biotipo hormonal, você vai ter o seu tratamento muito mais rápido, muito mais certeiro. Por isso que a gente tem resultados com as nossas alunas, em apenas 3 meses elas já melhoram todos os sinais e sintomas, perda de peso, melhora da libido, melhora da energia. Então eu vou deixar aqui para vocês fazerem um teste do Hormone Scan. E me conta aqui depois qual foi o seu biotipo hormonal, o que você descobriu através do Hormone Scan. A perimenopausa não é só sobre esses incômodos do nosso dia a dia. Essas alterações hormonais, elas provocam doenças no nosso corpo. Então, se você tem resistência à insulina, você pode desenvolver uma diabetes. Se você tem alteração do estrogênio, o estrogênio está muito baixo, você pode parar de proteger, por exemplo, os seus ossos, o seu cérebro, o seu coração. A baixa ali da progesterona vai te deixar com mais ansiedade, com mais irritabilidade. Isso pode desenvolver ali uma síndrome do pânico, algo mais sério. E o cortisol alterado pode te levar num pico de estresse, que você pode chegar num burnout, que você pode levar uma fadiga adrenal, e isso também prejudicar a sua saúde como um todo. Então, não é frescura. Aqui, nessa etapa, a partir dos 40 anos, digo até um pouco antes, a partir dos 35, 38 anos, a gente deve preocupar com a nossa saúde pensando na nossa longevidade, pensando dali para frente. Quando a gente tem essa percepção a longo prazo, é quando a gente começa a ter essa noção do quanto é importante a gente cuidar agora. Se você quer colher lá na frente, é hora de plantar. É hora de você plantar a sua saúde, plantar hoje. O que você faz hoje, você vai colher amanhã. E eu posso te dizer, com toda a certeza do mundo, não tem coisa melhor do que a gente chegar numa velhice mais saudável, tendo autonomia, tendo saúde, tendo disposição, libido, isso é muito bom, sendo que a nossa expectativa de vida hoje, ela é muito mais alta e a gente vai passar mais, né, pelo menos metade da nossa vida nessa fase de perimenopausa e menopausa. Então comece a cuidar do seu corpo com esse olhar voltado para a longevidade. E é por isso que eu me preocupo tanto com esse tema. E esperar demais para ter uma solução, isso pode te custar muito a sua saúde. E quando a gente perde a nossa saúde, é muito mais difícil recuperá-la do que você prevenir. A prevenção é tudo e a nutrição pode te ajudar nesse caminho. Então, aqui nesse
vídeo você aprendeu que os sintomas da perimenopausa vai muito além do que ondas de calor e até mesmo suores noturnos. Que muitos desses sinais e sintomas estão ligados, então, com os biotipos hormonais e que devemos tratá-los cada um dentro da sua caixinha. Se você trata tudo junto, você vai acabar não tratando absolutamente nada. E que o caminho certo é você, primeiro, descobrir o seu biotipo hormonal e fazer o tratamento para você ter o quê? Longevidade, para colher lá na frente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo.